A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs, tudo bom? Vamos lá, irmãos, vamos para a segunda parte do estudo bíblico aí, da origem das religiões. Então, dando uma introdução aqui, meus irmãos, eu sei que muitos de alguns dos irmãos não acreditam em batalha espiritual, né? Só acreditam na parte física, mas eu tô sofrendo uns ataques, não é só eu, todos os irmãos que falam coisas para derrubar os ensinos do sistema, derrubar o sistema desse mundo, que quando a gente fala só das escrituras, do evangelho, alguns irmãos não tem detalhes do que está por trás. Então a gente falando do sistema, do que está por trás, o diabo nos ataca por quê? Porque você vai deixando claro para os irmãos. É lógico que tem gente que mesmo você deixando claro não vai entender porque às vezes não é da ovelha do Criador. Ou se é, ainda não abriu os olhos espirituais. Então, aí o inimigo nos ataca, a mim e os outros irmãos que tem vídeo que fala contra o sistema, entendeu? Então, às vezes eu demoro para postar vídeo aí, que eu tô me alimentando da palavra, estudando mais profundamente, porque também o inimigo tá botando barreira, impedimento para que eu não faça muitas obras para glorificar o nome do Criador. Mas os anjos do Criador tá sendo enviado para me proteger, para me guardar e os outros irmãos também. E nós estamos no final dos tempos, por isso que a gente está revelando coisas e eu estou aprendendo novas revelações, não é nova fora das escrituras, tá? É que está de acordo com as escrituras. Não tem nova revelação fora das escrituras. Mas o Senhor está me revelando coisas que estava codificado nas escrituras, que Ele está revelando agora no final dos tempos. Por quê? Porque já está próximo a vida do anticristo e está próximo a vida do Messias. Entendeu? Então, ele está alimentando aquele que tem intimidade com o Pai e que ele dá o dom do conhecimento para orientar outros, tá? Porque o tempo já está próximo. E as pessoas zombam, igual no tempo de Noé, né? Que ficaram, Noé avisou, ó, vai vir o dilúvio, zombaram da cara de Noé. Quando foram ver, a água já cobriu tudo, Noé fechou a porta, ninguém entrou e foram todos engolidos pelas águas do dilúvio. Né? Vai acontecer a mesma coisa, que a Bíblia fala que o final dos tempos vai ser igual no tempo de Noé. Voltar comendo, se casando, não que seja errado, se casar e fazer seus planos. Quer dizer que a pessoa vai ser virgem nessa. Vai estar com os olhos vendados só nas coisas desse mundo e não vai estar com azeite das virgens prudente e não vai estar ligado nos sinais do final dos tempos para a volta do Messias. E o engano vai estar em alto, só os profetas vão marcar a data para lubrificar a pessoa, para tirar a fé das pessoas na volta do Messias, para elas serem salvas. Entendeu? É isso que o sistema faz, enche de coisa, de afazeres, para a pessoa não ir para a palavra, para a pessoa perder a fé na vinda do Messias, inventa um monte de engano, e aí as pessoas que não têm conhecimento, elas caem nesse engano, falam, o Messias está demorando, não vem mais não, né? Inventaram essa história que o Messias vai voltar, então, aí quando ele voltar mesmo, voltar tudo, porque requer paciência. O Messias não volta no nosso tempo, não volta do nosso jeito, por isso que paciência é uma virtude, entendeu? Vai ter gente que vai morrer e não vai ver a volta do Messias. Pode ser que alguns de nós vá embora antes e não veja a volta dele fisicamente, mas isso não quer dizer que ele não vai voltar, que ele não vai cumprir. Os apóstolos esperavam a volta dele lá, já lá atrás, né? Mas não veio no tempo dele. Porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não é no tempo que a gente quer as coisas acontecem. Entendeu? Então vamos lá. Então, muitos estão falando que a gente está pregando heresia aí, né? Porque a gente está falando da semente da serpente e está falando que o nome do Criador e do Salvador não é Jesus Cristo nem Deus, né? Mas nós vamos explicar isso direito. Mas mesmo assim, a Bíblia fala que nós vamos ser perseguidos por causa do nome. Ó, que nome é esse? Entendeu? Então vamos lá. Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele foi lá em Jerusalém, o que ele fez? Ele destruiu Jerusalém, destruiu o templo. Então, Jerusalém Segunda parte. É inimiga de Babilônia. Por isso que o povo do Eterno não pode estar dentro da Babilônia. Tem que sair para fora da Babilônia. Eu vou falar sobre isso. Sai dela, povo meu. E eu quero mostrar para os irmãos nos dias de hoje, o livro de Apocalipse. Quem representa essa Babilônia no Novo Testamento. Porque tem a Babilônia no Velho Testamento. Ó, é 3 vídeos que eu vou fazer desse, hein, irmãos? Tem que ver os 3, senão você vai pegar o segundo vídeo, você não vai entender
porque tá interligado, os 3 vídeos tá interligados. Depois não venha comentar aqui no meu canal, e se comentar eu não vou dar ouvido. Eu vou dar ouvido se tiver lógica, o que a pessoa tá falando. Mesmo que ela discorde de mim. Não pode discordar. O que é ruim é que tem gente que não vê os vídeos todos e vem querer comentar sem você entender o contexto. O contexto está nos 3 vídeos, hein? Vamos lá. Capítulo 18, versículo 4, eu vou estar lendo aqui agora para os irmãos, que diz assim: ouvi então outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para não seres cúmplices dos seus pecados e atingidos pelas suas pragas. Está falando que no Novo Testamento, na nossa época agora, existe um povo do Criador que está dentro da Babilônia. E o Eterno está falando para o seu povo: sai da Babilônia, povo meu, para não ser de cúmplices dos seus pecados. Mas quem é esse povo do Eterno que está dentro dessa Babilônia, até na nossa época agora, nos dias de hoje? Eu já saí. E quem é essa Babilônia nos dias de hoje? Para que nós possamos identificá-la, para que nós possamos mostrar para essas pessoas, que é o que eu estou fazendo aqui agora, para elas saírem da Babilônia. O que eu estou fazendo aqui agora é mostrar para esses irmãos que eles estão dentro da Babilônia. Então, que Babilônia é essa? Que o povo do Eterno se encontra lá. Nossos irmãos se encontram lá. É isso que eu vou fazer nessa live. Eu vou mostrar a igreja de pedra, que os construtores construíram. Que o povo do Eterno ainda está lá dentro. Maçom construiu. Deixar Babilônia urgentemente enquanto há tempo. Mas eles só vão conseguir deixar se eles fazerem parte dos vencedores. Porque nem todos vão sair da Babilônia agora, nesse exato momento. Só vão sair mesmo dela. A maioria do povo do Eterno só vai sair da Babilônia no meio da tribulação. Isso. Alguns vão sair agora, que foi o que aconteceu conosco. Nós já deixamos Babilônia. Eu já deixei Babilônia. Muitos irmãos que estão esparramados em toda a terra que adora a Yahweh e reconhece a Yahweh como Salvador, já deixaram a Babilônia. Por quê? Porque eles identificaram Babilônia. Eles já sabem quem é a Babilônia. Então eles falam: opa, eu tenho que sair fora porque isso aqui é a Babilônia. Eu estou dentro da Babilônia, então eu tenho que deixar a Babilônia e sair fora dela. Eles já identificaram quem é a Babilônia nos nossos dias hoje. E a maioria desses irmãos aí que prega aí o evangelho na rua aí, não identificou a Babilônia. Por isso eles ainda estão lá dentro. Mas essa live é para abrir os olhos daqueles que vão fazer parte dos vencedores que vai deixar a Babilônia. Porque a maioria não vai deixar. A maioria ainda vai ficar dentro de Babilônia. Alguns vão sair na grande tribulação, outros não. Entendeu? Então, antes de você falar que a gente está falando heresia, porque teve o senhor que comentou aí, agradecendo ele por acompanhar o canal, com todo o respeito, ele deve ser um religioso, não sei qual a denominação que ele frequenta, que ele falou, ele comentou assim no canal, né? Quem foi que disse que o Messias, ele falou Jesus, né? Porque ele usa o nome Jesus. Eu sempre usei o nome Jesus antes. Quando eu comecei, o Criador abriu meus olhos, eu estou usando mais o nome original, né? Que é Yahushua HaMashiach, ou Yeshua, entendeu? Um fala que Yeshua não vai nessas, irmão. Não vai nessa que o Criador, ele tem as nomenclaturas, tem 2 línguas hebraicas. As pessoas não entendem. Quem fica confundindo a mente dos outros, aí faz parte da Babilônia. É pessoas que se assoberbaram. Porque não pode ter divisão no corpo de Cristo. Você tem que orientar as pessoas com mansidão. Não ficar soberbo e falar: só eu sei da verdade, que eu tô falando, você tem que ir no que eu falo, porque eu sei. Não vai nisso daí. Tudo que a gente fala, mesmo que eu falo, tem que ser comparado com a palavra. E tem que pedir a unção do Espírito Santo, a sabedoria do Espírito. Porque o Espírito vai revelar tudo que a gente precisa, ele não esconde nada. Se você buscar sabedoria, não quiser distorcer a palavra do Criador, ele vai te dar. Agora, se ele vê dentro de você que você está com má intenção de distorcer para agradar a sua carne, ou para enganar os outros, ele não vai te dar essa sabedoria. Entendeu? Agora, se você tiver com o coração puro, ele vai te revelar, porque o Pai não esconde nada de nós, dos seus filhos. Entendeu? Então, aí esse irmão comentou assim, que eu falei que o Messias tinha esposa. Eu não falei nada disso no meu canal. Se ele ouviu isso em qualquer outro canal, não confunda com o meu. E talvez também ele tenha falado isso porque eu trouxe os livros apócrifos. Mas nenhum dos livros apócrifos que eu trouxe aqui, os que eu trouxe está de acordo com o que já está na Bíblia. Não, nenhum desses fala que
que o Messias era casado. E eu jamais falei essa heresia aqui que o Messias era casado. Eu não sei de onde esse senhor tirou isso. Com todo respeito à pessoa dele, já é uma resposta aí. Se ele acompanhar de novo, ele fica sabendo. Eu jamais falei que o Messias era casado. Entendeu? E nem todos os livros apócrifos, que são considerados apócrifos, são heréticos, são fraudulentos. Livros como o de Enoque são verdadeiros, estão de acordo com a Bíblia Sagrada. Tiraram de lá para não dar conhecimento pleno às pessoas. A verdade é essa. Foi a religião que tirou de lá, todas elas. Né? Foi Roma que tirou, foi o judaísmo que tirou, foi o protestantismo que tirou. Tanto é que vocês não sabem, eu acho que a Bíblia da católica, ela tem, eu acho que 6 ou 8 livros a mais que a Bíblia protestante. Por quê? Que a protestante não aceitou alguns que a católica aceitou. Entendeu? E a católica tirou muitos também, outros que era para entrar. Por quê? Porque os outros que estão fora, não todos, que tem uns que são enganosos, revelam coisas sobre esses líderes mundiais e sobre quem é os demônios e quem os demônios estão habitando no mundo de hoje. Entendeu? E quem que eles habitam, esses demônios? Que linhagem que esses demônios habitam? Entendeu? Por isso que tiraram esses livros de lá da Bíblia, eles não colocaram. Para poder vocês não saber mais coisa. Mas graças a Deus, Yahweh está trazendo tudo de volta, revelando no final dos tempos. Para acordar o seu povo, a sua igreja verdadeira. Entendeu? Então, mas então o nome Jesus, sim, é um nome latim, é um nome que veio de Roma, certo? Aí eu pergunto para vocês, se o nome não é importante, não estou falando que não pode falar Jesus Cristo, se você souber falar Jesus e identificar que esse nome não é o nome do Salvador, mas você está se referindo àquele que se deu na cruz para pagar o nosso pecado, mesmo que vocês falem o nome errado, o Senhor sabe que vocês estão se referindo a Ele. Entendeu? Aos poucos vocês vão começar a falar o nome. Se vocês não conseguem falar Yahushua ou Mashiach, fala Messias. Pronto, Messias é fácil. Entendeu? Fala o Salvador. Fala assim, o Salvador da minha alma. Aquele que se deu na cruz para pagar meus pecados. Pronto. Eu sei que até hoje eu também estou tentando acostumar, irmãos. Entendeu? Porque não quer dizer que se você falar Jesus, você vai se perder. Porque muitos estão falando isso. E ninguém é juiz para determinar quem vai se salvar. Que só o Criador pode determinar isso. Tá? Fica mandando os outros pro inferno só porque fala Jesus. Certo? E esses estão soberbos. Deus dá conhecimento. Paulo foi posto um espinho na carne para ele não ficar soberbo com as revelações que o Criador deu para ele. Com a mesma forma ele faz com nós, conosco, para a gente não ficar soberbo, para a gente ter humildade de não mandar ninguém pro inferno porque a pessoa fala Jesus, certo? Eu conheço o senhor que chama José, que ele se converteu, ele frequenta denominações, ele fala o nome de Jesus, só que eu vi que ele tem o fruto do Espírito, até melhor que eu. Ele é uma pessoa mansa, serena. A esposa dele, que agora se converteu, antes brigava com ele, ele não atacava a esposa na mesma moeda, ele ficava quieto, aguentava, certo? Ajudava as pessoas. Eu vi os frutos do Espírito nele. E o fruto do Espírito estava em mim já, e antes eu chamava Jesus. E como que pode o fruto do Espírito? Porque o próprio Yahushua HaMashiach falou, né? Lá em Apocalipse, que o nome dele era a palavra do Criador, ou seja, para quem conhece como Deus, o meu nome é a palavra de Deus. Então o que converte a pessoa é a palavra, não é só um nome. No início, pela mesma palavra, ele foi convertendo os corações da pessoa. Só que hoje ele vai, aos poucos, ele vai dando porção e revelando as verdades bíblicas. Coisa que mesmo a gente estudando a palavra lá atrás, a gente não tinha conhecimento. Por quê? Porque tiraram o livro das escrituras. Hoje, ele está revelando o verdadeiro nome dele. Por quê? Por que é importante? Porque o primeiro que o Messias, ele veio da onde, irmãos? Ele não era brasileiro, ele não era de outra nação, ele veio do povo terreno, o primeiro povo que era judeu. Depois de Adão, né? Porque depois lá confundiram as línguas, né? Porque derrubou a Torre de Babel. O Senhor confundiu a língua para se espalhar o povo, para ninguém se entender, para não construir a torre. Certo? E aí as nações foram dispersas. Aí se misturaram povos. Por isso que depois tem as tribos divididas. As tribos se dispersou para várias nações e misturou os povos. Entendeu? Muitos não entendem isso.
Mas o Messias veio da linhagem dos judeus. Ele falava a língua hebraica. Em hebreu, ele chama Yahushua HaMashiach, que é o nome hebraico. Entendeu? Então, o Messias não era brasileiro. Entendeu? Ah, mas nós somos brasileiros, nós temos que falar da maneira traduzida. Entende, irmãos? O nome Jesus não é o nome Yahushua traduzido para o brasileiro. Certo? HaMashiach em hebraico significa Messias. Entendeu? Não significa Cristo. Significa Messias, que significa ungido por Deus para uma missão. O Filho de Deus que veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai, que é morrer na cruz para pagar os nossos pecados e cumprir a lei do Antigo Testamento que a gente não conseguia cumprir porque éramos pecadores. Entende isso? É isso. Então, o nome dele, do Criador, é Yahu, Yud, Re, Vav, Re, que é o pentagrama, e Yal dos exércitos, que é tudo nome hebraico, ou Yahshua HaMashiach. Todos esses nomes são hebraicos, entendeu? E tanto o Criador Pai como o Filho, Messias, tem nome hebraico, entendeu? E esse nome tem significado, porque a Bíblia diz que é o único nome qual devemos ser salvos, não tem outro nome. Então, se você se enganar, achar que o Jesus Cristo da religião católica é o Salvador, aí você vai se perder. Não pelo nome em si, entende o que eu estou falando? Mas por você acreditar no Cristo errado. Porque o Cristo da religião católica é o Cristo da cruz, tanto é que ele se ajoelha lá na cruz. O Cristo católico é o Cristo da cruz, esse Cristo está lá na cruz pregado, ele está morto. O nosso Messias, ele está ressurreto na presença do Pai, intercedendo por nós, ele está ressurreto, ele se ressuscitou, ele não está mais na cruz, entendeu? Nós não adoramos o Messias morto, adoramos o Messias vivo, entendeu? Por isso que eu falo que o Cristo da religião é aquele da cruz, está morto, ele não está mais lá. Certo? É um Cristo falso, o Cristo europeu, de olho azul. Sendo que o hebreu, ninguém sabe a fisionomia do Senhor e ele falou para não fazer imagem dele mesmo. Ele disse isso. Aí tem o Cristo Redentor, por isso que acontece essas tragédias. Que são imagens, pessoas idolatrando imagem. O próprio Messias falou que não era para fazer imagem dele. Certo? Então, que é idolatria isso. Entendeu? Adorar o único Deus, o Criador. Certo? Não precisa você saber a imagem dele. É o Deus que está revelado nas escrituras. Certo? Se fosse importante a fisionomia dele, ele tinha falado nas escrituras. Certo? Então, os atores que representam Jesus no filme não é Jesus, é um ator. Não é o Jesus, não é o Messias. Certo? Então, não é só o nome em si. Você pode até falar Jesus, mas você tem que saber que o Jesus é aquele que ressuscitou, que se deu na cruz lá para pagar os seus pecados e ressuscitou. Não é mais o Jesus que está na cruz dos católicos. E nem é o Jesus da igreja evangélica, que é Tammuz, que é Nimrod, que é essas imagens que coloca lá de Cristo na cruz, ou a imagem de Maria, que é a Semírides. Isso daí não é o Criador, e nem é a Maria, e nem é Messias. Primeiro, eu vou trazer vários estudos profundos disso aqui. Primeiro que hebraico não é Maria, é Miriam. Entendeu? Então, isso está vindo à tona, irmãos, de primeira mão, estudo profundo para vocês não serem enganados. Nós já estamos no final dos tempos. Os sinais estão tudo aí. Quem não se agarrar com o Criador, se agarrar com esse mundo, né? Quem avisa, amigo hein? Vamos lá. Nimrod, Semiramis e Tammuz. Eles agarrar com os ensinos desse mundo corrupto. Nimrod, Semiramis e Tammuz representam a Babilônia. Então, quem é a Babilônia nos dias de hoje? É o Egito lá? O Egito já acabou, aquela religião egípcia ali, que já acabou. Qual a religião que representa a Babilônia hoje? É o islamismo? É o budismo? É o judaísmo? Não. É o cristianismo. Tem muitas pessoas que estão me ouvindo pela primeira vez agora vai ficar escandalizado. O cristianismo em peso, junto com a igreja católica e as igrejas evangélicas, formam a Babilônia do Apocalipse, capítulo 17 e capítulo 18. Que é a falsa noiva. Quando o Eterno fala
sai da Babilônia, povo meu. O povo dele está na religião budismo? Não está. O povo dele está na religião do islamismo? Não. O povo dele está dentro da Babilônia. Mas que Babilônia é essa? É o cristianismo, não é o judaísmo, não é o budismo, não é o islamismo. O que acontece? Tem pessoas que acreditam que o judaísmo é a Babilônia. Não. Por quê? Querem tirar o foco do verdadeira Babilônia. Por quê? Porque são os maçons, construtores de templos, de pedra. Só que assim, o judaísmo, ele era prostituta lá no Antigo Testamento, que eles se adoraram ídolos, feitos por mãos de homem, imagem. E o Senhor chamou o próprio povo de prostitutos. Só que alguns, não todos os judeus, alguns. Aqueles judeus que foram idólatras, Deus destruiu eles. E os judeus que não foram idólatras, ou que idolatraram, mas se arrependeram, Deus salvou eles. Então, eles, hoje, os judeus, ainda tem judeus que não crê, ainda faz parte do sistema babilônico. Mas ele não é a Babilônia principal. Muitos falam que é para distrair a atenção e tirar os olhos do povo da verdadeira Babilônia. Entendeu? O judaísmo faz parte, sim, do sistema babilônico, mas ele não é. O islamismo também faz parte do sistema babilônico, mas ele não é a Babilônia majoritária. A Babilônia majoritária é o cristianismo, que depois que o imperador Constantino se converteu, entre aspas, ele colocou muitos símbolos pagãos dentro da religião católica, e hoje quem já rege o mundo? Qual é a religião que determina alguma coisa? Não é o catolicismo romano, através dos papas? Entendeu? Então vocês têm que abrir os olhos, irmãos. Entendeu? Não que a gente está indo contra nenhum irmão católico ou protestante. Não. A gente aqui não está para atacar os irmãos. Não está para atacar indivíduos. Está para atacar o sistema corrupto que estão enganando esses irmãos. Agora, tem pessoas que estão na Babilônia que são falsos cristãos também. Tem o verdadeiro que está sendo enganado lá dentro, que o Criador fala, sai daí, povo meu. E por isso que a gente faz esses vídeos aqui para alertar. Mas tem outros que são cristãos falsos, que são descendentes das serpentes. Esses vão se queimar lá dentro, que Deus, o Criador, vai destruir tudo. Entendeu? Eu mesmo às vezes falo o nome Deus, o nome Jesus, primeiro, por dois motivos. Porque muitos dos irmãos ainda não estão familiarizados com o nome hebraico. Entendeu? Então, eu tenho que falar Jesus para ele entender e saber de quem eu estou falando, ou Deus. Entendeu? Tem muitos irmãos que não estão familiarizados. E outra também, porque eu também estou acostumando. O Senhor me revelou o nome dele através de outros irmãos, não só porque eu estou acreditando no que os irmãos falam, não é isso. Eu comparo com a Bíblia e outra. Eu peço sabedoria do Espírito Santo e eu vou pesquisar. Eu não acredito em tudo que eu escuto de bate-pronto, não, irmãos. Se eu falo para vocês pesquisar, estudar, comparar com a Bíblia o que eu falo, e comparar com o que todo ser humano fala. E eu faço isso. Então, o próprio Deus me revelou. Ele usou alguns irmãos primeiro, depois me confirmou o que os irmãos estavam falando através das minhas pesquisas. Então, por isso que eu estou trazendo essas revelações aqui para você. Por isso que a Bíblia fala em 2 Pedro, que a revelação não é a interpretação, não é própria nossa. Os homens santos do Criador falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então, quem dá a revelação é o Criador, não é você que tira a sua própria interpretação. Porque se cada um tirar a sua própria interpretação, por isso que tem um monte de religião que ensina cada um uma coisa. E por isso que é Babilônia, entendeu? Porque só tem um único evangelho, que é o das Escrituras. Como é que você vai tirar a sua própria interpretação? É o Senhor que revela, que dá a interpretação para você. Ele que revela. Entendeu? Vamos lá. Cristianismo. Então ele está mandando sair de dentro do cristianismo. Porque o cristianismo é a grande Babilônia. Nos dias de hoje hoje o islamismo está crescendo muito. Certo? A religião islâmica. Mas hoje no mundo, qual que é a maior religião do mundo? É o cristianismo. Qual é a religião que leva engano? Porque tem uns líderes religiosos que distorcem a palavra de Deus. Tem, as outras também distorcem. O espiritismo também que distorce. O candomblé, mesa branca, o islamismo, o hinduísmo. Tem aí a outra, judaísmo. Tem a filosofia Yang. Tudo isso, nenhuma foi criada por Deus. Tudo isso faz parte dessa Babilônia, que é esse mundo corrupto aqui. Certo? Mas a principal Babilônia
É o cristianismo, o catolicismo com o protestantismo, com as evangélicas. Porque o cristianismo hoje é a maior religião que tem. Entendeu? Porque o cristianismo adotou Nimrod, Semiramis e Tamuz. Quando exato. foi que isso aconteceu? Quando Constantino entrou para dentro da igreja, exatamente. Ele pegou as imagens que representam Semiramis e Tamuz, o irmão vai colocar na tela para vocês verem, que era chamado de Cupido e Vênus, era chamado de Cupido e Vênus lá na Itália. Eles pegou a imagem de Semiramis e Tamuz, Constantino pegou essas imagens, colocou dentro da igreja do Machia, dentro da igreja, e formou o cristianismo. E aí ele virou para vocês adorarem aqui agora Semiramis e Tamuz. Só que vocês vai dar outro nome, vamos dar outro nome para eles aqui. Maria e Jesus. Só que tem uma imagem aí, tem Semiramis, tem várias imagens. Se você pesquisar na internet, você vai ver várias imagens aí da mulher com o menininho no braço. Quem que é essa mulher com o menininho no braço? Semiramis e Tamuz. Constantino pegou e colocou, ó, Maria e Jesus. Mas é a mesma Semiramis e Tamuz. Não adiantou nada mudar o nome de Maria para Maria e para Jesus. Aí, ó. De um lado está Maria e Tamuz. Jesus, do outro está Semiramis e Tamuz. É a mesma idolatria. Isso aí surgiu lá na Babilônia. Então, Constantino só mudou o nome. Ele pegou a Semiramis e isso Tamuz, daí, para o Criador, é a abominação, sabia? Também é idolatria. Nimrod é Deus. Deus vem de Zeus. Zeus é um ídolo da mitologia grega. Tudo representa Nimrod. Deus, Baal, tudo representa Nimrod e Tamuz. Então foram introduzidos para dentro do porque Deus é uma nomenclatura, que você se refere a qualquer Deus que você quiser. Não é um nome específico do Criador das Escrituras, do Salvador que morreu no Calvário, no madeiro, na cruz, seja onde foi. Ele deu a vida por nós. Deus, tanto é que a própria Bíblia, próprias Escrituras, o Criador fala, o Deus desse século, que ele está se referindo a Satanás. No Antigo Testamento ele fala Deus Baal, porque Baal é um demônio, entendeu? Se referindo até ao próprio Satanás, sabe? Zeus é o Deus dos gregos, entendeu? É igual o islâmico, Alá é o Deus do islâmico, não de todo o islâmico. Quando a gente se refere a uma nação aqui, tem cristão, verdadeiro cristão, não, seguidor do Messias verdadeiro, né? Que é verdadeiro filho do Criador. Tem romano que é verdadeiro convertido, tem islâmico que é convertido ao Messias, tem judeu que é convertido ao Messias. De todas as nações tem convertido. A gente está falando do país, não só de pessoas, tá? A gente está falando da maioria da população, que a maioria do Islã, o Deus dele é Alá, não é o Criador. Entendeu? Igual os judeus estão esperando aí o anticristo, achando que ele é o Messias. O Messias nosso já veio há 2000 anos, já morreu e ressuscitou para nossa justificação. E ele vai voltar a segunda vez. Só que ele vai voltar depois do anti-Messias. E os judeus vão aceitar o anti-Messias porque ele não acredita naquele Messias que veio há mais de 2000 anos e se deu na cruz por nós. Entendeu? E eles vão ser enganados. Só que alguns judeus, na época da grande tribulação, quando viam o anti-Messias, eles vão se converter. Eles vão abrir os olhos. Mas não todos os judeus. Porque tem judeus que é da linhagem da serpente. De Caim, de Satanás. Entendeu? E outros não. Outros são da linhagem. Eles só estão dormindo por um tempo. Igual a igreja. O povo de Deus que está na Babilônia. Alguns são verdadeiro povo de Deus, só estão dormindo. Precisa só de despertar para sair de lá. Outros não. Outros são falsos. São descendentes da serpente também. Vão ser queimados lá. Entendeu? A Babilônia. A doutrina babilônica da época lá de Nimrod, lá logo depois de Noé. E aqui não é nenhum julgamento. Não estou determinando condenação a ninguém. Eu estou falando o que as escrituras nos diz. Queimado aqui vai ser destruído essa Babilônia. O Senhor vai destruir. Por isso que o Senhor é que controla os astros. Por isso que ele derrama juízo, terremotos, maremotos, cataclisma, para chamar a atenção para o povo se voltar para ele. Alguns morrem, por quê? Porque ele já sabe. Quando você entende a descendência do maligno, você entende o Antigo Testamento. Qual parte?
Antes eu não entendia. Eu dava explicação para vocês assim, porque aquelas pessoas eram má. Quando você entende a descendência da serpente, você entende porque o Criador mandava o povo do Antigo Testamento matar mulher, criança e animais. Aí os ateus, muito ateu, falam assim, eu virei ateu por causa disso, porque Deus mandava matar. Como é que pode um Deus que se diz de amor bondoso mandar matar criança? Aquelas crianças, Deus já enxergava que ela ia fazer o mal, porque Deus é onisciente. E já sabia que ela não ia se converter, porque são da linhagem da serpente, igual Caim. Caim, Deus não deu oportunidade dele se converter, ele quis, não quis. Tem uns que não vão se converter, irmãos. Alguns vão se converter, outros não. Outros são malignos. Na raiz dele, a raiz dele é maligna. Por isso que você entende que o Criador mandou matar mulher, criança, animal, até os animais estavam contaminados. Porque os anjos em Gênesis fizeram abominações. Mudaram a genética do ser humano. De alguns seres humanos, entendeu? E as pessoas não entendem isso, porque isso é um estudo muito profundo. As pessoas não se aprofundam. E aí ela vai falar que a gente está falando heresia, ela é religiosa, então ela vai inventar tudo isso, falar que os filhos do diabo somos nós, entendeu? Mas disso vai ficar tudo às claras quando as coisas for vindo e o Messias mostrar quem é joio e quem é trigo, no dia da ceifa do Senhor. Da Babilônia, essa doutrina de Nimrod, Semera e Tammuz foi colocada por Constantino dentro da igreja do Machia. Quando ele colocou esses ídolos dentro da igreja do Machia, aí a igreja agora passa a ser chamada de quê agora? Ela passa a ser chamada Babilônia. de Babilônia. Ela passa a ser chamada de Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então, o cristianismo recebeu o nome de Babilônia porque adotou aquela Babilônia que estava lá na época de Nimrod e Semiramis. Aquelas práticas. O cristianismo adotou aquelas práticas. Por isso o cristianismo passou a ser chamado de Babilônia no Novo Testamento. Por isso que lá tem a Babilônia e no Novo Testamento também tem a Babilônia. Deu para você entender agora o tanto que a bagaceira é feia, irmão? O estrago que Satanás fez? Então, Satanás pegou o ídolo lá no Velho Testamento, Nimrod, Semiramis e Tammuz, e introduziu dentro da igreja do Machia. Por isso que Paulo fala em 2 Coríntios que Satanás se transfigura em anjo de luz e os seus ministros, que são os seus seguidores, em ministros de justiça. Por que você acha que o Messias falou para os religiosos fariseus? Você acha que ele deu um apelido ou que ele sabia quem eles eram? Raça de víboras. Víboras é o quê? O que é uma víbora, irmão? Não é a serpente? Raça de víboras. João Batista falou o quê? Para os religiosos fariseus, raça de víboras. Quem autorizou você a fugir da ira futura? Por quê? Por que João Batista falou? Quem autorizou a fugir da ira futura? Porque João Batista já sabia que eles estavam condenados. Porque eles não iam se converter, que era descendente da serpente. Raça de víboras. O Messias falou, vós sois filhos do diabo. Foi o próprio Messias e João. Leia lá no Evangelho de João, tá lá escrito. Não vou falar qual versículo. Eu também não guardo o versículo. Aí vem os irmãos aí, você não guarda o versículo, você não é filho de Deus. Versículo 100, como que é o ditado? Versículo sem contexto é pretexto. Porque você tira do contexto e interpreta do jeito que você quiser. Eu vou fazer um livro de Hebreu aqui, lá tá mostrando como que era escrito as escrituras, num papiro, num rolo. E não tinha versículo, era direto. O versículo foi colocado nas escrituras quando formaram o cano bíblico para facilitar a leitura. Então, no antigo não tinha versículo. Só que para facilitar, o Satanás, ele colocou a mão e fez o falso profeta tirar o versículo do contexto para dar a interpretação errada para as pessoas. Por isso que você pode conhecer de versículo da Bíblia inteira. Se você tirar de contexto, já acabou, irmão. Você já está enganado. Entendeu? Versículo sem contexto é pretexto. Entendeu? Então, não é o versículo que importa. O que importa é você ler o contexto. Entendeu? O contexto da história que está sendo contada ali. Contexto antes e depois. Pergunta a qualquer estudioso de uma boa exegese, de uma boa hermenêutica, se eu estou falando errado agora aqui.
Se não tem o que fazer, o que é hermenêutica? O que é exegese? A leitura de interpretação correta das escrituras. Como se interpreta correto? Texto, contexto, para quem foi escrito, de quem está falando, de que época, para quando, para quem foi escrita a carta ou os evangelhos. Isso é uma hermenêutica, é uma boa interpretação de texto. Não adianta conhecer tem gente que fala, eu tenho 40 anos de Bíblia. Deus dá graça aos humildes, não soberbo. Quem fala assim já está soberbo. Tome cuidado, hein? Lá fala assim, a mulher está vestida, a grande Babilônia. Na sua testa está escrito Babilônia, a mãe das prostitutas das abominações da terra. Aí o filho fala assim, essa mulher... Nós estamos aqui para aprender um com o outro, irmão. Deus dá dom diversos para cada um, por isso que tem que ter a comunhão. Sobre isso. Então, ninguém tem que ser soberbo, tem que ser humilde. Ela está adornada de ouro. Olha lá, quem está vestida de escarlate? Quem é a Babilônia que está vestida de escarlate? Adornada de ouro. Aí, ó. Está escrito no livro de Apocalipse, ó. Está vestido de ouro e escarlate. Onde Constantino entrou. Então, o cristianismo, através do catolicismo romano aí de Constantino, se tornou a grande Babilônia do Apocalipse 17, que está vestida de vermelho, de escarlate, adornada de ouro e de pedras preciosas, porque o Vaticano é cheio de ouro, cheio de pedras preciosas. E aí, fala assim, esta mulher tem um cálice na mão. Ela embriagou os habitantes da terra com o cálice da sua prostituição. É aquele cálice que o Papa levanta, segurando um cálice de ouro na mão. Tá aí, ó, tá vendo aí? Aí, Papa vestido de cálice de vermelho aí, ó. Tá bebendo o sangue dos santos. Um cálice na mão. Por que bebeu o sangue dos santos? Representa a Babilônia, representa... Na época da Inquisição Católica, mataram muitos servos do Criador, dizendo que era feiticeiro. Tinha alguns feiticeiros naquela época? Tinha. Mas eles pegaram e aproveitaram. Quando os profetas do Criador vieram, para anunciar a verdade, eles mataram para não saber da verdade. E o protestantismo depois fez a mesma coisa, os evangélicos. Por isso que fala que eles estão cheios do cálice do sangue dos santos. Entendeu? Por isso que, segundo a Pedro fala, e venderam, fizeram comércio de vós, e venderam almas e corpos de homens. O cristianismo, o Papa representa todos os cristãos do mundo inteiro, ele representa a Babilônia. Então o que acontece? A Babilônia está embriagada também com o sangue das testemunhas de Yahweh. Por quê? Porque o catolicismo romano matou milhares de crentes que adoravam a Yahweh e seguiam a Yahweh. Eles mataram na Inquisição. Então a mulher está embriagada com o sangue das testemunhas de Yahweh. Tá aí, ó. Então o que acontece? O cristianismo hoje é a grande Babilônia do Apocalipse. Quando eu falo cristianismo, eu não estou falando só da igreja católica, não, irmão. Estou falando da igreja católica. Ó, quer ver uma imagem? Igrejas evangélicas. Por quê? Ó, para você ver uma imagem dentro da igreja católica, para vocês comparar, entender o que a gente fala, não é fake, não foi colocado não. Preste atenção, quem quiser visitar lá, não tem gente que viaja para Israel, então viaja lá para conferir. Ó, quer ver? Eu vou pular o vídeo aqui, irmão, porque são partes que não são tão necessárias. De Nimrod, de Tamuz, o pai que se encarnou para se tornar o filho. Essa é a história de Semiramis, Nimrod e Tamuz contada no Velho Testamento. Então, por que o cristianismo é chamado de Babilônia? Por quê? Agora você descobriu. O cristianismo, no livro de Apocalipse, capítulo 17, a prostituta ali, a igreja vestida de escarlate, é chamada de Babilônia, porque essa é a doutrina da Babilônia, é a doutrina da Trindade. A palavra Babilônia significa confusão. E a Trindade é a maior confusão que existe. Por exemplo, o espírito de Nimrod se transformou em Tamuz. O pai se transformou no filho. Aí eles falam, Deus é espírito. Deus em espírito se encarnou em Jesus. Então Deus tornou-se o filho e veio na terra. Essa é a doutrina, a heresia pregada lá atrás, lá na Torre de Babel. Porque a Trindade, eu já expliquei isso no meu outro vídeo e disseram que eu estava falando heresia. A Trindade existe, na Bíblia não existe essa palavra Trindade. Mas o conceito Trindade existe, mas não do jeito que as igrejas católica e evangélica falam.
Entendeu? Deixa eu só adiantar aqui, eu já explico isso para vocês. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou então, Nimrod, Semeres e Tammuz. Porque a trindade babilônica está dentro Semeres, quando teve relação com o filho Nimrod, e ele morreu, aí nasceu Tammuz. Aí ela falou que foi o espírito de Nimrod que voltou em Tammuz. Então eles pegam, imitam a ressurreição do verdadeiro Messias, que veio e fez carne na terra para se dar a si mesmo para o nosso pecado. Imitando isso, aí ele põe a doutrina de Semires, Tammuz e Nimrod. Entendeu? Por isso que formaram a trindade satânica. Mas a trindade, o conceito de trindade para o cristão é o seguinte. Entenda isso aqui, ó. Existe o Pai, o Criador, ou vou pôr no termo mais popular, Deus Pai e Deus Filho. Certo? Só existe um único Deus, certo? Só que o Filho, ele não é o Pai. Ele é Deus, Eu não estou dizendo que o Messias não é Deus. Ele é Deus sim, encarnado. Só que ele não é Deus Pai, ele é Deus Filho. E o Espírito é o poder do Criador. Certo? Não são pessoas distintas. São o único ser que se dividiu em três, cada um com o seu propósito. O Espírito é o quê? É aquele que convence o ser humano que ele é pecador, porque muitos vivem no pecado e não têm consciência do pecado, certo? Não se arrepende. Então, o Espírito é o que vem dar arrependimento do pecado, convencer do pecado, da justiça de Deus e do juízo. Porque se a pessoa não se arrepender, vai ter juízo para ela. Entendeu? Então, essa é a ação do Espírito. E nos revelar as verdades bíblicas. Essa é a ação do Espírito. Qual que é a ação do Filho? Deus encarnado. Se desfazer da sua divindade, do seu status de rei, vir se humilhar na terra, desfazendo da sua divindade, viver como ser humano, mas ser humano sem pecado, porque ele não veio através de relação sexual, ele veio puro. Ele veio do Espírito Santo que nasceu em Miriam, que é traduzido Maria para alguns. Então, Miriam trouxe Messias à luz, à terra, ele se encarnou, Deus Filho, que desfez da sua divindade para morrer e pagar nosso pecado na cruz e ressuscitar para nossa justificação. Certo? Então, a missão do Messias era essa. E ensinar também a palavra. A de Deus Pai é ficar lá, enviar o Espírito para o seu Filho, para dar entendimento para o seu Filho, Deus na terra, e revelar as verdades para nós e ele cumprir a missão dele, que era dar a vida por nós, pagar nosso pecado. E o Espírito depois continua. Depois de o Messias voltar ao Pai, o Espírito continua com a sua obra até o final dos tempos aqui, agindo nas pessoas, para levar a conversão às pessoas. Esse é o papel do Espírito, é o poder de Deus. Por isso que o Messias falou, vou revesti-lo de poder. Certo? Como se entende? A trindade é assim, ó, pega assim, ó, um exemplo simples. Você tem, por exemplo, um filho. Ele está na sua barriga, a mulher. Só que ele não nasceu. Então ele ainda é você. Você é uma só. Quando ele nasce, vocês são um ou são dois? São dois, não são? Mas são da mesma essência. Então você se torna um. É assim que você se entende a trindade bíblica. Que o filho, ele é Deus, mas ele não é o pai. Tanto é que ele ora para o pai no céu. Como é que ele vai orar para si mesmo? Entendeu? Tanto é que ele fala, eu vim para fazer a vontade do meu pai, não a minha. Entendeu? Quem vê a mim, vê o pai, porque eu estou no pai e o pai está em mim. Só que ele não é Deus Pai. Por meio dele foi criado o mundo, pelo verbo. O verbo era Deus, estava com Deus e se fez carne e habitou na terra. Entendeu? Porque ele veio da mesma essência. Entendeu? Do pai. Da mesma divindade, da natureza divina. Do pai. Entendeu? Não que ele é o pai. Ele não é o Deus que criador. Ele é o Filho por qual todas as coisas foi criada. Que chama a palavra de Deus. Que se fez carne. Entendeu? É igual nasceu a mulher. Agora eu vou dar a figura do casamento. Por isso que fala.
o homem conhece sua mulher, deixa seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Aí eu te pergunto, você e o seu marido, ou você e sua mulher, são duas pessoas ou uma? Uma, mas se torna dois, porque é a junção de alma. A relação sexual não é só uma relação de corpos, é uma relação de energia, de troca de energia, de almas. Por isso se torna um. É a figura. Por isso que Paulo fala. Fala, porém, a respeito de Messias e a sua noiva, que é a igreja. Que nós somos vários membros em um único corpo. Qual é a cabeça? Que é o Messias, que é a cabeça da igreja. Que a igreja é o corpo de Cristo, é todos os cristãos. O cristão não, o seguidor de Messias, os salvos, que entregou a vida para o Messias. E agora cada um é parte do seu corpo, que forma a igreja, não é um templo religioso, certo? E aí, essa igreja, ela se torna um com o Messias. Mas quantos nós somos? Vamos supor, várias pessoas no mundo creram na ressurreição do Messias, que ele veio para pagar nosso pecado, e agora é um salvo. Então, ele é integrado no corpo, que é a igreja, no corpo do Messias, certo? Só que são várias pessoas, não são? Mas nós nos tornamos uma com o pai e com o filho. Entendeu? Que aí a gente se torna participante da natureza divina, que nós vamos voltar para nossa pátria. Por isso que nós vamos ter corpo glorificado lá no céu. Entendeu? Agora, irmãos, é isso. Esse é o conceito da Trindade bíblica, que não tem nada a ver com o conceito da Trindade da religião. Entendeu? Não é que a gente está negando o Espírito Santo ou negando a Trindade. A gente está negando a Trindade religiosa, não a Trindade da Bíblia. Por isso que o cristianismo nem na palavra Trindade tem na Bíblia. Agora você sabe por que o cristianismo é chamado de Babilônia. Porque Nimrod está dentro dele, Tamuz está dentro dele. Quem é Tamuz? Tamuz é Jesus Cristo. Não adianta corrermos. Hoje a farsa caiu. Nós descobrimos quem é a Babilônia hoje. A Babilônia é o cristianismo. Por isso que eu não posso ficar lá. Por isso que eu até falo, sai dela, povo meu. Você está dentro do cristianismo. O cristianismo forma a grande Babilônia. Vocês têm que sair fora disso aí, porque aí dentro aí está... Ó, vamos ver aqui, agora, um pouco mais para lá. Vamos parar aqui, irmãos. Aí depois eu continuo, tá? Espera aí. Capítulo 8, para você ver falando ali. Deixa o... Ei, cara. Deixa o like aí, compartilha os vídeos para chegar mais conhecimento, tá, irmãos? Badalhe o sininho de todos, se inscreva quem não é inscrito e até o próximo vídeo. Veja os vídeos todos para você não tirar conclusão precipitada, entendeu? E depois mandar comentários me ofendendo aqui, tá? Até o próximo vídeo, fui!